Aleluias, salve os irmãos, na paz do Senhor Jesus, a todos que vai nos assistir pelo canal Assembleia de Deus do Brasil ou pelo Facebook. Eu peço que os irmãos compartilhem, dê seu like, passe para outros irmãos uma palavra de Deus que eu vou trazer hoje aqui sobre um tema polêmico que muita gente às vezes duvida e muitos fazem confusão com a Bíblia. Muitas pessoas às vezes duvidam e dizem que Satanás não existe, diz que não é história do ser humano, foi os humanos que inventaram esse personagem. Mas eu quero mostrar aqui dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, onde tem muitos versículos bíblicos mostrando quem é de fato Satanás, mostrando de fato quem é esse ser espiritual do mal que atrapalha a humanidade e teve desde o começo até hoje fazendo confusão entre as nações. Vamos ler primeiro alguns versículos aqui no livro de Jó. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 2, começando o primeiro versículo. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra e passear por ela. E disse: observaste o meu servo Jó? Aleluia. Só isso aqui para meditação de muitos irmãos, onde vou começar a frisar alguns versículos. Uma das visitas que o inimigo fez junto com os filhos de Deus, com os anjos, e Deus perguntou para ele: de onde veio? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Existem pessoas ainda afirmando e dizendo que isso não se trata de um ser espiritual. Outros até afirmam que isso é um vizinho invejoso, porque ele disse que Satanás significa opositor. Mas aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, está mostrando bem claro que ele disse de passear na terra e rodear por ela. Imagina uma época que todas as locomoções de veículos que tinha tração animal, que era puxado por carroça, como que um ser humano, um ser, a não ser espiritual, ele tinha condição de rodear a terra e de passear. Ele podia rodear no quintal, ele podia rodear na fazenda, ele podia rodear em volta da casa, mas aqui está falando rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse: observasse o meu servo Jó. Ele viu, disse: tudo que ele tem, tudo de bom, de uma família abençoada, tudo que tem, então só bênção. Mas ele disse: tira tudo isso aí, para ver que ele não blasfema na tua face. Olha só o que foi que o inimigo já pensou: destruir o que Jó tinha. Agora vamos ver aqui somente no versículo 7. No versículo 7 diz: e então saiu Satanás. Aliás, vou começar pelo 6, perdão. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. E então saiu a Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, do pé até o alto da cabeça. Olha só aqui a diferença, que isso não pode ter sido um ser humano, que isso com certeza foi um ser espiritual do mal. Por quê?
Porque se fosse um homem, como muitas pessoas acreditam que ele não existe, isso era um mau vizinho, isso era um invejoso, era uma pessoa que queria o mal de Jó. Olhando aqui, disse que ele saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Então ele feriu de lepra. Se fosse um ser humano ferido outro, seria uma lesão. Seria, quem sabe, uma lesão ou um crime de lesão de alguma coisa que ele tivesse feito contra Jó. Mas aqui diz que foi uma chaga maligna. E só quem pode fazer isso, enfermidade maligna, ou câncer, alguma coisa assim, só um ser espiritual, que muita gente às vezes não quer aceitar a Bíblia e fica inventando história, fica dizendo que não existe, ou querendo fazer confusão na cabeça dos outros. Vamos ler aqui mais alguns versículos para você ver só o que acontece quando o ser espiritual ele toma conta de um homem. Se alguém chegar e dizer para mim, olha, mas existe gente que às vezes é até pior do que o próprio diabo, eu até acredito. Se você dizer que tem gente que é até pior, eu até concordo em parte. Mas aqui nós vamos mostrar dentro da palavra de Deus mais alguns versículos para não ficar somente nesse. Vamos ler um dos primeiros versículos em Lucas 22 e o verso 3. Lucas 22 e o verso 3. Aqui quando fala sobre a traição de Judas. Então, olha aqui que diz no terceiro versículo. E entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote. Olha só. Quantas vezes alguém já tem chegado para mim dizendo não, quando Jesus estava falando de Satanás, estava falando só de Judas, só do ser humano, isso é tudo é o ser humano, então ele não existe porque ele estava falando com o humano. Agora olha aqui, o versículo diz assim, ó, 22, capítulo 22 de Lucas, e 3, verso 3. E porém entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote. Então, um ser humano, ele não tem condição de entrar em outro. Só um ser espiritual, que é capaz de entrar em porta fechada, é capaz de passar entre parede, é capaz de descer dentro das águas, passar dentro do fogo, é capaz de entrar-se de um corpo de um ser humano. E isso se torna uma pessoa possesso. Aqui a Bíblia é bem clara. Não adianta inventar história, contar, fazer arrumado, dizer que não existe, porque aqui está falando muito claro, de forma que qualquer pessoa que lê esta palavra de Deus com convicção, ele vai entender que o inimigo é um ser espiritual. Principalmente aqui quando está falando de Satanás, que entrou em Judas. Nós vamos ver também em outro versículo, aqui também na palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 10 e o verso 18. Lucas, capítulo 10 e o verso 18. Quem tiver em casa com as suas Bíblias pode acompanhar ou pode ler para confirmar essa palavra aqui comigo, amém? Glória a Deus. Verso 18. No verso 18 diz assim: e disse-lhe, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aqui quem estava falando para os discípulos foi Jesus,
que estava dizendo que viu Satanás cair do céu como um raio. Como que alguém disse que não pode ser porque ele nunca subiu? Se caiu lá de cima, é porque estava lá. Até porque eles podem ir para cima ou para baixo, ou passar entre parede, entre porta fechada, não faz diferença alguma. Mas se alguém não quer entender a palavra de Deus, quando fala de pontos tão claros assim como esses versículos, é porque ele quer negar a palavra de Deus, é porque ele quer negar a Bíblia, ele não quer aceitar a Bíblia como ela é. Então, por isso, muita gente fica inventando história, até posando de advogado do diabo, porque, com certeza, a pessoa que quer dizer que não existe, ou quer provar de todas formas, mesmo fora da Bíblia, mesmo contradizendo a palavra de Deus, é porque ele quer ser advogado do inimigo, do Satanás. Não é possível uma coisa dessa, quando a Bíblia diz bem claro dessa forma, e quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia, foi Jesus. Então não tem nada de invenção aqui, ou coisas parecidas. Aqui é a própria Bíblia, a palavra de Deus, falando para nós. E por isso, eu estou trazendo aqui esse versículo, essa palavra de Deus, para mostrar a cada irmão, a cada pessoa, que existem muitas pessoas por aí procurando atrapalhar o seu conhecimento, procurando você não entender as escrituras do jeito que ela é, ou quem sabe fazer confusão com a tua mente. Mas eu quero te dizer nesta noite que você pode acompanhar esses versículos, onde eu tenho lido, onde eu tenho passado aqui, explicado direitinho na palavra de Deus, e você pode ler em casa e prestar bem atenção para que ninguém te passe para trás. Muitas vezes alguém chega com uma palavra, às vezes bonita, às vezes fala muito bem, mas falta contexto. Quando você vai olhar, ele está negando muitas coisas dentro da Bíblia. E quando você conversa um bom tempo com ele, você vê que ele é contra tudo e a favor de nada. Então, que Deus nos ajude, nos dê vitória, e que essa palavra sirva também de lição e de um bom aprendizado para aqueles que não conhecem ainda. Porque tem muitos crentes que eu creio que conhecem isso aqui de cor. Para muitos crentes isso aqui não é surpresa nenhuma explicar isso aqui para eles. Mas tem muitas pessoas que só sabem o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E muitas vezes ele não aprofundou-se na Bíblia, em muitas partes, em muitos versículos que a Bíblia fala. E quando chega alguém, às vezes distorce muito fácil. Muita gente distorce fácil a palavra de Deus e deixa a pessoa, às vezes, confuso, sem entender a palavra. E muitas vezes consegue, às vezes, até tirar da igreja, até levar ele para outro lado, porque ele quer dizer que todos que estão falando de Jesus Cristo, aonde a Bíblia nos mostra sobre a salvação em Cristo Jesus, mas sabendo que existe dois caminhos, céu e inferno. Se alguém diz que o inferno é Seol, é a cova, tudo bem, mas se entrar lá sem Jesus Cristo, a carne entra lá na cova, entra lá no cemitério, mas o Espírito de Deus, se o Espírito está salvo em Cristo Jesus, com certeza essa alma é eleita. Então a alma não fica ali, ela está guardada no celeiro de Deus. Aleluias. Esse é o canal Assembleia de Deus do Brasil, e vou compartilhar também no Facebook, e eu peço que os irmãos compartilhem e façam seus comentários, pode escrever as suas opiniões nos comentários aqui nesse canal. Você comente com base bíblica, porque muitas pessoas que chegam, ele quer expor o seu conhecimento, a sua base bíblica, um crê mais e outro menos, mas eu creio que muitos dos irmãos, eles aprenderam assim como eu e até mais, até melhor do que eu, e isso não é surpresa para eles. Para muitos não é surpresa nenhuma, porque quem estudou, ele sabe disso. E o importante de tudo é servir a Deus, andar na presença do Senhor e servir a Ele de todo o coração e de todo entendimento. Amém?
Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e dê vitória. Amém.